Bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir a gravação. Bom dia, colegas que estão aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre sonhos e sobre nossa capacidade de sonhar e não abandonar os nossos projetos, né? Então, a gente vê como a Neuza também trabalha com saúde, é uma área muito parecida com a minha. Assim, a gente trabalha buscando a nossa própria saúde e a saúde das pessoas que a gente atende, né? Então, esse é o nosso foco para nós termos uma vida mais leve, mais abundante, em todos os sentidos, né? E a desistência é uma das feridas, uma das coisas que são mais frequentes quando a pessoa está doente seriamente, principalmente a diabetes. A pessoa que a diabetes toma conta, ela desistiu de sonhar, no fundo, desistiu de viver já, né? É muito profundo essa dor. A Neuza também conhece isso, porque tem na família dela, né? E a desistência dos sonhos, ela compromete toda a nossa história, né? E como não desistir diante de um mundo tão desafiador, um mundo tão diferente da que aquele quando a gente nasceu? Nós todas que estamos aqui já vivemos bastante e o mundo se transformou totalmente nesse período, né? Mas hoje é a Neuza que vai trazer. Então, quem assistir a gravação no YouTube, deixe sua curtida, seu comentário, sua dúvida abaixo. E no final do vídeo, se fizer sentido, compartilhe com aquela pessoa que precisa escutar, que não dá para viver sem ter sonhos, né? Diga, Neuza. Isso. Então, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, seja lá que momento que você vai assistir. Espero que realmente você assista e que faça sentido para quem está aí do outro lado, assim como faz para a gente, né, Silvina? Estar aqui é passar para vocês algo que está dentro de nós, um propósito que faz muito sentido e que a gente experiencia todos os dias, né? Seja no consultório, seja na nossa vida, é algo que nós acreditamos, por isso que nós não desistimos dos nossos sonhos, estamos aqui buscando para a nossa vida e trazendo um pouquinho para a vida de cada um que nos acompanha. Eu vou falar então um pouquinho do que eu faço, porque às vezes depois das lives e depois que eu participo de uma palestra, alguma coisa assim, as pessoas me perguntam, mas qual é o meu trabalho? Porque eu permeio muito entre o físico, sendo professora de yoga, né, sendo uma cuidadora do corpo físico, e vou muito para as terapias, né, sou terapeuta clínica transpessoal, então a gente cuida muito da parte emocional, e cuidando do emocional a gente vai um pouquinho e abraça o espiritual, porque nós somos, né, todos ali, está tudo muito interligado, não tem uma coisa, um sistema andar sem o outro, nós somos uma engrenagem. Por isso que meu trabalho ele é muito complexo e integrativo. Por isso, terapeuta integrativa foi algo, uma profissão que casou muito bem com as minhas crenças, com os meus propósitos. E como eu dizia anteriormente, nós podemos ter um dia sem esperança, né? Mas não uma vida sem esperança. Porque aquele dia sem esperança é onde a gente se recolhe, onde a gente acha que fracassou e tem que mudar ou tem que parar realmente para se olhar novamente. E isso acontece com todo mundo, né? Tem aquela pessoa que hoje ela não quer fazer nada e amanhã ela se levanta, vai de novo para o front e se reinventa. O Você estava próprio, falando a própria natureza nos ensina isso, que isso é normal, isso é natural e isso é saudável. Porque agora nós exatamente. estamos no começo do inverno. Aqui no sul do Brasil, bastante frio. Agora, 1 grau positivo, né? A gente não gostaria de que fosse tão frio, mas para a natureza continuar o fluxo dela, precisa ter essa parada de calor. Precisa ter esse clima frio, depois o temperado, depois o calor, né? Então, isso é o natural para o mundo continuar existindo. Então, o nosso corpo Pode. também precisa ter esses dias de clausura, os dias de entrar na caverna, de se recolher, de parada, porque senão a adrenalina, cortisol iriam tomar conta e nosso cardíaco iria explodir, né? E não tem evolução, né? Se tudo corresse tudo plenamente, imagina aquela criança mimada que é sim, 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 sempre sim. Quando ela ouve um não, ela desmorona. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida, nessa transição, às vezes de carreira,
Então, essas intempéries, essas problemáticas que vão surgindo, eu acredito muito nessa evolução, é para que a gente evolua uma autorregulação. Se a gente fosse falar dos climas, que são quatro estações, nós também podemos despertar em nós as quatro estações, né? Que é quando a gente está mais criativo, mais introspectivo, podemos trazer para o feminino, principalmente para as mulheres, as fases da lua, né? Se você acha que você oscila muito, observe a lua, né? Que ela tem as suas fases também de crescente, lua nova, de novas ideias, a lua cheia, quando a gente está no nosso potencial pleno. Então, são auto-observações que nós podemos fazer dentro do sagrado feminino, que aqui eu trabalho também, que também nos traz bastante autoconhecimento. Eu sempre falo, tudo é muito válido, cada um tem uma forma lúdica de nos prender. E cada um de nós é preso por um viés, por uma vertente, por um modo de crer ou por um ritual, inclusive, que nos agrada, né? O que eu estava pensando em trazer, na verdade, é uma para que a gente possa detectar os nossos ciclos. Você estava dizendo assim que o diabético é desistente. Só que ele não pensa que ele é desistente, ele acha que ele é insistente. Porque hoje ele vende pipoca, amanhã ele vende bolo, depois ele vende pão, e ele acha que isso é insistir. Mas ele está mudando sempre de ideia, né? Ele não insiste. Eu comecei com pipoca, não deu certo, eu vou olhar o que que não está dando certo, eu vou corrigir minhas falhas, eu vou trazer autoconhecimento para essa jornada, eu vou corrigir aqui. Não, ele desiste achando que ele está insistindo, mas ele vai vender outra coisa, ele vai passando de profissão por profissão, e lógico que isso faz parte, é o nosso progresso pessoal e evolutivo individual, né? Só que às vezes, quem está na dor, ela acha que, mas eu insisto tanto e não dá certo, porque aí ela acha que ela está insistindo, e eu acredito que ela esteja mais desistindo que insistindo, porque toda hora você vai para uma direção. E realmente, em alguns momentos, a gente precisa mudar de estratégia, nós sabemos disso. Nós precisamos mudar até do modo de comunicar, mudar de público, mudar de visual para a gente ser mais assertivo. Mas eu acredito que, principalmente se tratando do público diabético, naquilo que eu tenho conhecimento, e lógico que vocês podem discordar, o diabético ele está sempre em movimento para menos, né? Porque ele tenta, tenta aqui, tenta ali, tenta ali. Então isso provoca um cansaço físico nele, que ele acaba desistindo depois de tudo, mas depois de muito desistir, não de muito insistir. Porque ele tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, ele acha que ele está insistindo, mas ele está fazendo um movimento para menos, muito movimento, né? Muita energia para algo que só traz menos resultado. Então, não é um insistir, é um desistir da primeira estratégia, da primeira ideia. Ele não vai se adequando, ele larga a mão de mão e vai continuar outra coisa totalmente fora do conhecimento, talvez sem embasamento completo, sem conhecimento, porque ele não tem essa pressa dentro de si de fazer as coisas acontecer, né, Silvina? Nós todos temos. Mas quando a gente está nessa dor e já desenvolveu essa patologia, nó- só o diagnóstico eu acho que já te traz uma pressa de assertividade. Você começa já a colocar os pés pelas mãos porque você tem pressa, com medo que isso te paralise, que isso de alguma forma te traga algum estigma, porque para a sociedade, ai, fulano é diabético, e você já começa a criar muitas coisas mentalmente que você não pode comer, que você não pode fazer, que isso vai te matar, então você começa a focar desesperadamente em produzir e achar que você está ficando para trás porque você se acha, na verdade, menos, você se acha que está em desvantagem nas competições por conta, já talvez um diagnóstico ou por conta de um caráter que já é assim, já te traz essa predisposição para que você se torne diabético ou venha ter uma outra patologia, porque eu acredito que muito é uma predisposição e a gente não olhando para isso, a gente já começa a atrair, a buscar e dar brecha para as patologias chegarem, né? Tem Mas, essa predisposição que você traz, a gente não vai entender como genética, né? É uma uhum, predisposição mais de comportamental, porque a mãe comportamental. é mais comportamental, né? Então você trouxe bastante elementos ali que são bem característicos, que foi a minha história, e quem está aqui que tem diabetes também consegue se identificar. A pressa, né? Então, eu atendo pessoas e diz, qual é a tua meta daqui a 6 meses? Me livrar de todos os remédios de diabetes que eu tomo há 30 anos, né? É certo que não vai dar resultado, porque não funciona assim. O nosso organismo, ele é lento.
Se você levou 30 anos até você começar a tomar medicação, você já viveu muito tempo, né? Então não tem como reverter algo fisiologicamente em pouco tempo assim. Então, isso já mostra o quanto está na desistência, que nem você falou, e na insistência naquilo que não funciona. Isso. Então, o autoconhecimento, por exemplo, quando eu comecei que nosso assunto hoje é não desistir dos nossos sonhos, quando eu comecei a perseguir o meu sonho de me tornar terapeuta da medicina germânica, eu fiquei anos fazendo uma mentoria, repetindo, repetindo, e uma das primeiras coisas que eu percebi foi que o meu padrão, costumeiro sempre foi da minha família, meu também, começar muita coisa e quando começa a dar certo, primeiras dificuldades, isso aí não é bom, vou fazer uma outra coisa que vai dar certo, né? Então eu fazia isso sempre, eu já tinha, só para exemplificar, quando eu aposentei eu tinha 10 opções de emprego que eu poderia seguir, de outras profissões que eu poderia seguir, porque eu estava com 55 anos, eu poderia... Então, eu tive dificuldade de escolher qual dessas eu poderia resgatar, porque nessas terapias que eu fazia, dizia para resgatar algo que eu já tinha feito, que poderia dar certo nessa nova fase, né? Que poderia ser parte do meu sonho. E eu tive dificuldade de encontrar. Aí comecei uma coisa totalmente nova, nada a ver com o meu passado, medicina germânica, coisa que eu não conhecia. E quando cheguei em 2, 3 anos fazendo isso, de novo a mesma coisa. É muito difícil, não é para mim. E Paralisou. aí comecei a me identificar. Comecei o autoconhecimento mais assim, e vou fazer diferente. Então, estou anos repetindo isso de fazer diferente, né? Então, quando eu comecei a fazer lives, comecei a gravar, foi um do começo de fazer diferente, para não ficar repetindo o meu padrão, que é a predisposição genética da minha família. Mas essa genética, ela depende, a epigenética veio para provar que a predisposição genética é uma pequena parte que a gente repete no inconsciente, né? É um, é um treinamento familiar que a gente tem, que ela fala muito mais alto que a própria genética, né? É um treinamento familiar, é um modo de pensar, é um modo de funcionar realmente, que é Uhum. um processo longo para a gente estar mudando, né? É uma sementinha que a gente planta e tem que ser adubada, acolhida todos os dias, assim como a forma negativa de pensar. Você foi treinada a vida toda, né? Às vezes a gente sai de casa com 15 anos, com 20 anos, tem gente que começa a vida de trabalho ou a se provar, se colocar no mundo, né? Até mesmo após os 30 anos. Então, você tem um treinamento muito longo daquilo que você acha que é. E a hora que você sai para o mundo, o que você acha que é não cabe dentro dos teus sonhos, do teu projeto de vida. Você precisa realmente encontrar quem você é e trabalhar essa sementinha, plantar lá. E não vai ser do dia para a noite que vai germinar. Você nunca viu uma semente que você planta hoje, amanhã de manhã você vai lá, já brotou, já germinou. Não existe. E Já deu conosco, fruto. a gente quer que seja assim. Porque tirar o remédio é o fruto já, né? Então, plantar uma árvore que é, digamos que é o pinhão, que no Paraná existe, né? Quantos anos o pinhão demora para produzir, para dar fruto? É mais ou menos esse o tempo que leva para sair do padrão Somos repetitivo. pinhão. Oi? Acho que nós somos pinhão e não estamos querendo ser algo menor, né? Nós queremos Algo ser mais uma plantinha rápido. que dá fruto no dia seguinte, né? Não existe. E nós levamos conosco nessa vivência dos sonhos frases que nos paralisam muito. Por exemplo, e vem pessoas que falam para mim, Neus, eu sei que o processo é doloroso, mas a dor ela até faz parte do processo, mas quando você vem trazendo que a dor faz parte desse processo, que você já tem uma predisposição a sofrer, então você está buscando já esse sofrimento. Eu acho que a paciência, nós temos que começar a mudar as mentalidades. A paciência faz parte do processo. E nele tem dor? Tem dor, porque desapegar, se soltar, se deixar ir, mesmo que é algo que nos machuque, que nos trava, que nos paralisa, muitas vezes é doloroso deixar ir, deixar pessoas ir, comportamentos, padrões familiares, é doloroso, mas eu acho que a paciência, eu coloco para mim como uma frase que às vezes me entristece, me deixa brava, como paciência, mas eu tenho paciência. E não é, e é paciência todo dia, pacientar todo dia, né? Não ser passivo, mas
saber que tem, faz parte do processo, que para germinar precisa de muito cuidado. Imagina se a gente fosse plantar uma plantinha, a gente dependesse de comer do que a gente planta. Começa a plantar arroz, não dá certo, você acaba com a plantação. Daqui a pouco você não tem mais arroz, você não tem mais feijão, você não vai ter nada para se alimentar, porque você não tem paciência para esperar germinar, para esperar brotar. Mas dentro do fracasso, eu tenho feito, né, algumas mentorias onde eu identifico sempre o padrão quando você está prestes a desistir, prestes a fracassar. Eu tenho virado muitas chaves com esse padrão, identificando as pessoas, o que que acontece com você, né? Quem está nos ouvindo, o que acontece com você quando você está prestes a desistir? Tem pessoas que dormem demais e começam a perder a hora. Uma autossabotagem. Então, é um padrão. Você começou a No perder a frio, hora. mereço ficar mais tempo Uhum. na cama. Isso. No trabalho, você começa a ficar irritada, todo mundo está errado, só você que está certo. Será que você não está prestes a desistir? Então, comece a identificar quais são os seus padrões pré-fracasso. Porque às vezes você já quer quebrar, está se auto-sabotando, quebrando aquele ciclo onde você chega atrasado, onde você não se arruma mais para ir trabalhar, onde as pessoas são todas chatas, só você que é legal, onde ninguém sabe nada, só você que sabe. Quais são os padrões pré-fracasso? Quais são as tuas auto-sabotagens? Porque que é que é 100%, que as coisas funcionem, que as estratégias deem certo todos os dias, não. É fato, nós sabemos que não. Às vezes nós nos preparamos com conhecimento, com investimento energético, com investimento financeiro, para que tudo dê certo, chega na hora, não sai nada como nós planejamos, as coisas não voltam como a gente planeja. Mas nós vamos colher os frutos lá na frente. E quando nós estamos numa empresa, vamos falar do coletivo. Ah, mas daí todo mundo faz as coisas erradas, todo mundo está contra você. Comece a observar esses seus padrões de desistência. Quando você está prestes a fracassar, prestes a desistir, comece a se colocar. Eu tenho feito muito isso para que a chave seja virada. Quando alguém chega e fala, não, porque meu trabalho está uma porcaria, meu chefe é isso, meus colegas são aquilo. Eu falo, tá, mas é sobre você, não é sobre eles. E onde você estava antes? Ah, também. Foi bom. Aí daqui a pouco começaram a pegar no meu pé. Daqui a pouco o salário que era bom já não teve aumento. Você começa a detectar os seus ciclos de fracasso. Quais são os pontos? Você está se preparando para fracassar. Então, vamos se preparar, vamos nos preparar para atingir nosso objetivo. Mas a nossa mente, ela nos sabota tanto que nós começamos a nos preparar para fracassar. E assim, é a mesma coisa no relacionamento, né? O fulano tá tão chato, nossa, quanta cobrança, tá igual ao meu antigo relacionamento, como que eu não vi isso antes? E você começa a trazer essas sabotagens porque você está próximo, né, próprio para desistir. Você começa a colocar a culpa no outro porque você vai desistir. A sua desistência já está ali assinada, mas você está colocando a culpa no outro. Não é você que está deixando de investir no seu sonho, no seu propósito. Sempre vem o outro. Então, se eu puder trazer uma mensagem hoje é observa a sua autossabotagem. Quais são os 3, 4 passos do seu ciclo vicioso quando você está prestes a desistir? Porque às vezes você investe tanto, e eu digo financeiramente, porque o financeiramente dói para todos, né? Tudo dói, mas quando a gente mexe no financeiro, nós temos ainda mentalidade de hora que mexeu no financeiro, agora chega, agora parou. E às vezes a gente investe tanto financeiramente com publicidade, e você quer atingir 100% já na primeira semana, no primeiro mês, e você não tem paciência, e você injetou um dinheiro e você desiste. Você esquece, né, que tem o processo, você quer o resultado a curto prazo. Então, aquele investimento se perde. É a mesma coisa nas relações e nos nossos sonhos. Nós injetamos, 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 daqui a pouco a gente começa a se auto-sabotar. Então, presta atenção quais são os 3, 4 ciclos viciosos que você tem repetido sempre antes de fracassar. Porque antes de fracassar, as pessoas dão sinais. Isso que você traz é bem nítido nessa comunidade aqui onde a gente está reunida, que nem comentei antes, a maioria são terapeutas, é o grupo Novo Olhar para os Sintomas. A gente se reúne toda semana, uma, 2 vezes por semana, para a gente estudar os sintomas. E o que eu vejo nessa comunidade desde que ela foi fundada, pessoas que começaram
ir bem, de repente, não, eu vou começar um outro curso, porque essa medicina que eu estudo, ou isso que eu já estou tentando aqui, não é completo. Mas a outra, aquela outra ciência, sim, aquela sim, é Melhor. do padrão das pessoas que fazem parte, que vocês que estão aqui comigo, que já estão mais tempo, que participam mais, vocês percebem isso também, eu acredito, né? O quanto isso é comum aqui entre nós, que a maioria são mulheres, né? Mas tem homens também, né? Mas o quanto isso é comum, e eu vejo isso também na comunidade dos diabéticos, que é a comunidade que eu agora estou com a terceira comunidade começando, né? A pessoa entra na comunidade, que essa comunidade paga, e quando vai 3, 4 meses, está indo bem, ela arruma outro emprego. Ela arruma um emprego para sair da comunidade, para não conseguir mais continuar participando e abandona. Então, esse é a sabotagem de novo, isso que você traz, né? E Então, por isso que parece que é para o melhor, mas na verdade é uma desistência de fazer diferente, uma desistência de sair do padrão negativo da família, né? e é um padrão repetitivo. Por isso que quando nós temos ideia desses padrões e trabalhamos na terapia com detectar as causas pré-fracasso, eu chamo Uhum. assim, quais são as causas pré-fracasso? Quando um cliente de terapia ele começa a dizer, nossa, quase que eu não consegui vir hoje, que eu estava cheia de tarefa, eu já Aham. sendo uma coisinha, viu? Hoje eu não vou ir. Será que não tem como transferir meu horário para amanhã? Ele já está dando sinais de fracasso, de querendo É. fracassar. É hora da gente chamar essa pessoa e falar, ô, né, o que está acontecendo? Então a gente começa a ver sinais de fracasso, tudo começa a ficar difícil, nada mais está contento, e não é o externo, é o interno dele que está dando sinais que ele vai fracassar. E ele nem percebe. Daí ele vai para outra terapeuta e diz, não, porque uma vez eu fazia lá, aí depois não tive mais tempo para ir, e ele vai repetir a mesma história com E cada aquele lá nem terapeuta. era bom mesmo. Não, porque eu fiquei um tempão lá também, nem deu resultado, porque a gente não dá resultado para ninguém, né? É a própria pessoa, né? A gente tem algumas formas de abordagem que são mais ideais, que se identificam mais com uma pessoa que com a outra, mas nós não trazemos resultados sozinhos. Mas, enfim, eu acho que nos nossos sonhos, que a gente está aqui para falar hoje, porque tanto fracasso nos nossos sonhos, que eu trago para você como uma experiência que eu tenho na minha vida, eu comecei a detectar. Ah, mas eu acho que não vou fazer isso, vou mudar para aquilo, esse curso, essa pós, esse mestrado, e você vai mudando, mudando. Então, eu comecei a observar em mim esses sinais de Você pré-fracasso. fez muitos cursos também. Quando eu te conheci, eu lembro que você tinha uma coleção de formação. Isso, E porque a não. gente vai fazendo muitas coisas. Principalmente quando a gente está começando, a gente quer fazer cursos que nos deslanche. Depois a gente acaba fazendo coisas para ter conhecimento, que nos preenche, que sonho, né? Às vezes a gente sempre sonhou fazer, não era o momento, mas a gente começa sempre. O pré-fracasso ele dá sinais. Então, se você tem um propósito muito forte e daqui a pouco aquilo começa a se apagar, começa a ficar difícil, olha para os sinais. São sinais de desistência. Não, mas eu estou indo todo dia, estou fazendo todo dia. Às vezes você não está presente, não está com a tua mente, você não está se empenhando, você já se sente fracassado lá dentro. Você está indo meio que por desencargo de consciência. Bom, não vai dar nada, mas eu estou indo para depois ninguém falar que eu não fui. Que Isso eu já é paguei já. você já não está colocando a tua energia, né? E não vai crescer se você não tem uma energia para que faça isso, né? Só que são sementes que nós temos que ir adubando todos os dias para que realmente ela dê fruto. E essas sementes são o quê? Saber dizer não, não levar a culpa da tua família, né? Não desistir no primeiro fracasso, olhar para as estratégias, porque às vezes nós não somos estratégicos no primeiro processo de obstáculo, no primeiro embate, nós fracassamos, voltamos atrás. Isso faz parte, é normal acontecer isso. Lógico, quem está abrindo a primeira empresa, o primeiro consultório, atendendo o primeiro paciente, ainda não tem essa estratégia, mas nós temos que criar essa couraça. Nós falamos sobre couraça com os nossos pacientes, e depois nós não temos uma couraça de ouvir um não da colega, um não do familiar, um não do paciente, né? Então nós estamos criando couraças para quem, né? Nós falamos das couraças emocionais, nós falamos dessa musculatura emocional,
quando nós não conseguimos ter. É lógico, cada um tem a sua dor, fica mais difícil para um do que para outro, em alguns aspectos do que outro, né? Mas bora lá criar essa couraça, né? Detectar quais são esses movimentos que nos levam a fracassar, esses ciclos viciosos que, tipo, não vai dar, porque agora aumentaram o meu aluguel do consultório, eu vou procurar outro lugar, mas vou ficar um pouco em casa, porque agora tudo tá caro. Eu vou para casa, depois eu vou dar um tempo, agora não, porque a minha colega me sabotou. As pessoas que trabalham em equipe têm muito isso, né? Abri um consultório com uma pessoa, mas daí ela desfez a sociedade, por isso que nada daí não deu certo. Eu estava tão bem, daqui a pouco foi tudo para baixo e é culpa da colega. Né? Meu Cadê a filho ficou resiliência? doente, meu carro quebrou, Filho, é tudo, né? Então, marido não apoia. sim, essa couraça emocional, nós temos que criar primeiro em nós. É lógico que eu sempre falo, nunca espere você estar 100% preparada para atender ou para se doar, para fazer o que tem que ser feito, porque nós nunca estaremos. Isso é muito bom, porque cada vez que eu levo uma rasteira, um tapão na cara que a gente leva, e 20 anos de estrada aí leva ainda, eu falo, opa, acorda, então acorda, vamos lá, vamos olhar para isso. O que se requer? Essa rasteira, esse não, o que se requer para que eu aprenda a lidar com isso? Por que que veio esse não? Porque às vezes a gente está confiante demais, né? A gente está confortável demais e a vida nos traz algumas demandas porque a gente precisa olhar. Esse confiante demais, essa euforia, isso faz parte da nossa natureza, mas isso esconde muitas vezes um medo, né? Porque o medo maior da humanidade, o que que é? De ser rejeitado, de não dar certo, de não ter sucesso, né? E esse medo é ancestral. Como que viviam nossos ancestrais, que nós temos o sangue deles, né? Se que, alguém que não era aceito, alguém que não era aprovado pelo clã, ele era expulso, era jogado para fora da caverna e lá os animais devoravam ele, né? Então, o medo da não aprovação da família, do clã, ele vai sempre ser o maior sabotador nosso, né? Então, se a gente não tomar consciência do que de fato eu tenho medo, quem é a minha família que está me assustando agora, né? Porque senão eu vou começar a contar historinhas, como você está falando, né? O pré-fracasso, eles são as historinhas que a gente se conta. Não, aqui o aluguel da clínica é muito pesado, eu pagar todos os meses, eu não tenho cliente suficiente, né? Então, eu vou dar um tempo. Eu passei por isso recente, né? Não, eu assumi esse compromisso, não vou dar um tempo, porque é mais uma vez a história que eu me conto. Não tenho clientes, mas eu vou fazer esses clientes virem, né? Acontecer, né? Fazer acontecer, eu vou ter paciência com a plantinha que foi só jogada na terra e não foi nem chegado um adubinho ainda, né? Então, muitas de nós a gente se identifica como uma planta abandonada. Abandonada por quem? Nós mesmos jogamos uma semente e achamos que o cliente, o outro, tem que vir adubar a nossa terra, chegar Queremos a milagre. água todo dia. E quem tem que cuidar dessa planta, fazer as pessoas chegar até nós, os clientes querer o nosso trabalho, é a gente, né? Não é o mundo externo que vai, porque o mundo externo é ingrato. O mundo externo tem a própria vida dele, né? Ele não está a ter o serviço como a criança imagina. Porque a nossa criança, quando a gente está nessa postura de querer que os clientes chegam automaticamente, a gente está na postura da criança que está lá com 2, 3 aninhos e a comida cai. Não importa se eu estou trabalhando ou não, alguém vai trazer comida para mim, né? Eu estou aqui sentada esperando, alguém vai trazer, né? Então, a postura da pessoa que já passou dos 7 anos, dos 15 anos, é levantar e fazer, cuidar dessa plantinha, cuidar desse Depois, nosso jardim. mas é algo que nós temos assim que nos observar, né? E eu acho tão fácil também, enquanto nós nos colocamos como terapeutas e vamos apontando, 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 e, e esquecemos de olhar o nosso interior, as nossas couraças. Quando o terapeuta começa a se colocar no posicionamento de julgar o outro, de querer fazer acontecer, você pode ver, no nosso meio é muito fácil, você vê ascensões e daqui a pouco quedas. Porque quando a gente acende, a gente esquece de olhar para nós, nós começamos a olhar para o lado, nós começamos.
a nos sentir muito seguros, esquecemos do pré-fracasso, que o pré-fracasso está ali batendo na nossa porta o tempo todo, né? Nós já estamos julgando, nada mais é interessante. Ah, uma terapeuta que começou ontem vai dar uma palestra, para que que eu vou? Ela sabe menos que eu. E a gente não sabe o histórico, a gente, né? Sempre alguém tem algo a acrescentar. Então, o pré-fracasso também te traz essa falta de interesse pelo outro. Porque você Arrogância, né? essa arrogância, esse se bastar, você acaba não se alimentando, se nutrindo mais das relações porque você se basta. Isso também é uma autossabotagem. Quando você começa a achar que se basta, se basta, se basta, e você começa a fechar o teu campo energético, você começa a fechar o teu campo de amizades, e você começa a sentir uma solidão, um vazio, e daí os terapeutas entram em depressão, e aí os terapeutas ficam desmotivados, e daí ele tem mais diploma que todos, e daí tem um outro que tem menos e está melhor que ele já se retrai mais um pouquinho e se fecha, porque nós não detectamos esse pré-fracasso. Eu falo, a gente tem que saber lidar com as duas extremidades. Às vezes a gente está muito lá embaixo, a gente tem que se impulsionar para dar esse salto, trabalhar o nosso mental, porque nós nascemos para a vida. Jung diz que nós não temos a vida, que a vida nos pertence, nós nascemos para transformar a vida, não é a vida nos foi dada. A vida nos foi dada para que a gente a transforme, não tem sentido. Eu estou na vida, não, eu estou na vida para transformar a vida. E às vezes a gente acha que já está na vida, estou bem na vida, estou por cima. E esquece que existe essa transformação. A vida nos pede essa transformação, por isso que tem tantos embates. Ah, mas às vezes é demais. Não é, é o teu posicionamento que está atraindo só travas, né? Porque você não sabe dizer não, porque você ainda se culpa, ou porque você se acha tão arrogante que você não precisa de ninguém. A vida traz de volta para você se centrar, para você ver que você precisa, que nós não somos nada, que nós não somos melhores que os outros. Então, a vida cobra e a gente esquece disso. Esquecemos, né, como terapeuta que trabalha com energia, com alma, com crenças, a gente esquece que o universo ele cobra. Não importa se você acredita, ah, eu não acredito em Deus, eu não acredito no inferno. Você sabe que é irrelevante as tuas crenças profundas para toda essa energia que tem em volta de você. A Eu não vida vai acredito continuar eu acontecendo, não né? acredito que eu vou cortar a mão nessa faca. Passo aqui e cortou. Não importa se você acredita ou não. As coisas, né, estão aí para serem sentidas. E se você não está preparado, não importa se você acredita ou não. Por isso que é muito mais fácil você estar preparado, estar atento, criar estratégias, saber que pode dar certo, como pode dar errado. Isso independe de você. Às vezes as pessoas falam, tá, ela está falando tudo isso. Mas eu sou humilde, eu me relaciono bem, eu trabalho, eu me dou e as coisas não acontecem. Por quê? Porque existe também um processo. Existe o tempo da colheita, e nós voltamos lá que a gente começou no começo, né? Falamos lá no começo, aquela plantinha. Então calma, pacienta. Você está fazendo toda essa plantação, você vai colher. Uma hora vai voltar, mas quando vai voltar? Meus boletos não esperam. Quando as pessoas falam meus boletos não esperam, eu falo, se você não está colhendo, por que que você fez boletos? Aí já não é um problema da É. técnica do seu paciente. Isso daí já foi um movimento a mais que você fez, né? Porque muitos terapeutas fazem isso também. Eles têm um embasamento bom para começar a trabalhar, mas ele vai lá e investe altíssimo em, em um carro para mostrar, em uma roupa, em um curso que está todo mundo fazendo, caríssimo. O que que acontece? Aquela energia que ele tem para começar aqui ele não pode mais, porque ele já está pensando lá na frente, como ele vai pagar aquele boleto enorme, aquele passo gigante que ele deu. Não que ele não tem capacidade, tem que se provar. Só que daí a gente já acha que está demais, que vai dar aquele passo gigante, não é? O processo de hoje, eu vou sair um brotinho, não vou sair uma fruta amanhã, né? E às É. vezes a gente tem um embasamento para cuidar desse brotinho, para enraizar, porque primeiro enraiza para baixo, para depois subir, para depois dar fruto. A gente vai lá e faz um investimento que é para quem já está colhendo muito, né? A gente E se não espelha muito naquele outro que tem 20 anos de estrada, ou que nasceu num berço diferente, né? Porque a gente tem muito a mania de se comparar. Não, eu vejo aquela outra terapeuta, ela está estudando a mesma ciência que eu estudo, mas ela está faturando 20 mil por mês, ela está com a agenda cheia, e por que que eu não tenho? Então, é porque não é para mim.
E não é por aí. Já que nós já vemos, cada um, você vê que você olha para as crianças, que ninguém estudou, as crianças que não são nem alfabetizadas, cada uma já tem um grau de entendimento, de evolução, nós já viemos com um intelecto muito diferente do outro. E talvez para mim, o que eu estou entendendo agora, ela fez o curso, mas ela já era instintiva, já era dela, já tinha esse dom, já era nato, já um Ou já treinamento estudou familiar. um monte de outras coisas, já Sim, trabalhou treinamento internamente. familiar diferente também, né? Às vezes tem um Sim, treinamento familiar positivo, diferente, experiências boas, então ela vem com toda aquela positividade, ela não vem com a nossa escassez. Às vezes cada um tem uma escassez, nós temos ali preso na escassez, estamos cheios de conhecimento, mas temos a trava da escassez. e E é às vezes uma. essa pessoa tem a trava. Sim. Eu fiquei uns 4 anos só estudando no online, só conhecendo as pessoas no online. Então eu só via o brilho das professoras, via o brilho das terapeutas que estavam tendo sucesso. Quando eu comecei a chegar mais perto, conhecer essas mesmas pessoas que estavam brilhando, e que eu estava invejando, conheci elas pessoalmente, comecei a ver as feridas delas, as dores delas, né? Comecei a ver, nossa, elas sofrem mais do que eu. Porque Com eu me certeza. achava o cocô do cachorro. Eu digo, meu Deus, como é que elas conseguem? Eu não consigo, né? E isso me fazia. Eu fiquei. Algumas de vocês me conhecem já do tempo que eu dizia, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não tá muito. Eu só falava em desistência, né? E isso é porque eu estava olhando para o brilho dos outros e não estava vendo o quanto eles estavam pagando para ter esse brilho, né? O quanto Uhum. isso é muito uma máscara que as pessoas usam no virtual, né? Então, quando a gente olha para a pessoa real, abraça ela ali porque ela está chorando, porque ela está com dificuldades, a gente consegue ter mais empatia pela dor dela e ver mais a humanidade dela, né? Isso faz a gente também tomar força, porque a gente consegue ver o quanto não existe uma pessoa que está sempre brilhando, existe uma pessoa que está chorando, sofrendo e ela tem os altos e baixos igual eu tenho, né? Então a gente sair dessa ilusão que ela é borboleta sempre. E o mundo virtual ensina isso. Você olha lá para aqueles lá, eles abrem uma live e tem 5.000 pessoas lá Sim, assistindo. Aí acompanha essa pessoa há bastante tempo. Por exemplo, uma professora de Instagram. Ela era minha colega de mentoria. Ela abria a live, tinha mais de 1.000 pessoas. Depois de um período, eu entrava lá, ela tinha 10 pessoas. Digo, mas como assim? O que que aconteceu com ela, coitada? Não, era porque é assim o mundo virtual. De repente tem 1.000 pessoas, de repente tem 10. Depois, e se ela persistir, se ela não desistir, ela vai chegar no 1.000 de novo. E quando ela tinha 10, ela estava faturando mais, estava exatamente. mais feliz do que quando ela tinha 1.000 pessoas que estavam querendo só colher sementes prontas, né? Então, Pois é. aquilo que parece, na maioria das vezes, não é real. Então a Essa gente semana, desiste porque a gente não olha para a vida real como ela é de fato. A gente acha que para o outro é tudo mais fácil, né? A gente acha que para o outro funciona. Nossa, ela fez só um curso da medicina germânica e ela está faturando. E eu já fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo e não estou conseguindo, né? Isso é uma pré-desistência, já é uma desistência, né? É um sabe por quê? fracasso Ela fez um interno curso, às vezes ela fez só um curso, mas ela se doou tanto enquanto você estava fazendo aquele curso do jeito que você queria, do jeito de sem sempre. sem prática, sem entendimento, sem se doar, porque às vezes não é o curso, não é, às vezes é a forma que você leva a sério aquela questão, né? Eu posso colocar uma planta ali e dizer que eu tenho uma planta. E ela não vai para frente, só que eu não vejo o quanto que eu me dou, se eu coloco água, se eu coloco no sol, se ela está num ambiente propício, né? Às vezes a gente olha, você tem só um cursinho, mas ela absorveu tanto naquele cursinho que você está falando, que você deixou passar despercebido em 10 cursos, né, que você fez. Porque às vezes a gente absorve só o que a gente acha que vai ser interessante. E tem gente que vai lá e absorve tudo, 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 e amplia em milhões de vezes, né, em capacidade de oratória, e incrementa. Então ela faz o básico bem feito, e às vezes outras pessoas estão buscando fazer
milagres, né, que às vezes que é impossível, que a gente só vê nas mídias, né, que a gente sabe que a mídia aceita tudo, assim como um papel aceita tudo, basta você escrever, basta você fotografar, basta você enfeitar que a coisa aparece como você quer. E isso me traz a história de um paciente essa semana, que ele trabalha com vendas, e ele está subindo de nível, trabalhando com pessoas de condomínio muito chique, e ele me trouxe uma questão que ele não tem conversa com essa pessoa, que ele se sente muito humilde quando ele chega naquelas mansões para fazer os orçamentos. O que que ele faz para quebrar essa trava? Que ele tem muita capacidade de vender o produto dele é bom, mas na hora que ele chega, que ele vê aquela mansão, chega as pernas dele, adormece, vontade de voltar para trás. Porque parece que ele é muito menos que aquela pessoa, né? E às vezes a gente esquece que às vezes dentro daquela mansão tem tantos problemas quanto dentro da nossa casa normal, tradicional. Talvez aquela pessoa que está encomendando aquele produto chique, caríssimo, está ali fazendo automaticamente, mas está até planejando suicídio. Um infeliz, né, se sentindo mais derrotado do que você que está indo lá, né, oferecer o seu serviço com aquela emoção, já contando, planejando, sonhando o que você vai comprar com o lucro, né, como que você vai contar para sua família que você conseguiu assinar esse contrato. Olha quanta emoção, quanta positividade, quanta coisa boa você tem. E às vezes aquela pessoa que está te contratando, que você acha que está com a vida maravilhosa, perfeita, dentro de uma mansão, que vai te pagar à vista, que aquilo para ela não faz diferença, ela está numa depressão, né, num estado de agonia tão grande e nós vamos lá e nos colocamos mais abaixo, nos sentindo menores, né? E a gente acha que o que a pessoa mostra por fora é a felicidade que ela tem por dentro. É lógico que estamos aqui para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável, para fazer o nosso, né? Mas às vezes nos colocamos tão abaixo pela aparência, né? Se comparando, que isso também é um fator que nos faz fracassar, essa idealização de que o outro é melhor, de que o outro está melhor, que nós sabemos menos. Mas cada vez que a gente tem essa sensação, talvez você tenha essa sensação sempre antes de fracassar. Então comece a perceber esse padrão de pré-fracasso. Identifica os teus padrões de pré-fracasso. Toda vez que eu começo a achar que os outros são melhores que eu, o que que eu estou querendo? Desistir. Achar um Então, motivo para desistir, para não ficar com culpa, né? ou seja, daqui para frente, cada vez que eu achar um motivo para desistir, eu vou achar 10 para insistir. Eu vou parar de olhar para os lados. Cada vez que eu sentir dor de cabeça, eu não vou porque eu tenho dor de cabeça, eu vou lá, lógico que tem causas e causas, mas tem gente que tem dor de cabeça todos os dias como autossabotagem, né? Então eu vou começar a olhar esses padrões, ele tem se repetido? O que que eu tenho feito quando estou prestes a desistir, prestes a ir à falência? Porque tem gente que abre empresa, vai à falência com outra e repete os padrões. Ah, eu sei que isso não vai dar certo porque a outra empresa eu recebi essa mesma resposta de um fornecedor, então não vai dar nada certo. É um padrão seu, não é um padrão da outra empresa, né? Sim. Você trouxe vários tópicos que para a gente se observar no pré-fracasso, né? E durante a minha jornada, eu aprendi, assim, uma mentora, a Alessandra Camilo, que muitos de vocês conhecem, né? Ela me trouxe muito isso, assim, para a gente não entrar de novo e ficar no caminho do fracasso, para não ficar nesse padrão, né, repetitivo, é assumir publicamente os compromissos com a gente mesmo, né? Então, isso me ajudou muito lá atrás, eu assumi publicamente contar para os outros. Eu vou fazer 3 stories gravados todos os dias, custe o que custar. Eu esteja me sentindo bonita ou feia, eu esteja com vontade de chorar ou com vontade de sorrir. Mas eu coloco esse compromisso, é um compromisso comigo, para dizer para mim, sim, o meu sonho é importante e eu vou pagar o preço desse sonho, né? Porque senão a gente entra, não, mas eu não posso gravar 3 stories todos os dias, porque tem dia que eu preciso ficar na caverna. Tá tudo certo. Então, no dia que eu preciso ficar na caverna, eu falo. Hoje eu estou num dia que eu precisaria estar na caverna, mas eu assumi comigo que o meu sonho, ele é mais importante. E por que ele é mais importante? Porque o meu sonho é a minha cura.
O meu sonho não é uma coisa lá fora. Então, o meu sonho de ser uma terapeuta excelente em diabetes é a minha cura, não é um sonho abstrato, né? Então, para um sonho não ser uma desistência, você tem que descobrir durante a jornada o que que ele significa para você. Por que você quer ser terapeuta? Por que você quer dar certo na vida? Então, não tem muitas opções na nossa vida. Eu sempre eu tive essa dificuldade. Por quê? Para que eu quero ser terapeuta para ajudar os outros? Mas isso tem tanta gente que está fazendo. Por que eu? Então, para mim, nesse momento, eu digo, eu quero ser uma terapeuta excelente em diabetes, porque essa é a minha cura. Eu estou descobrindo um jeito de eu me manter sem diabetes. Então, por isso já está valendo a pena o dinheiro, o sucesso, as clientes, a felicidade, tudo isso faz parte como presentes, né? Esse não pode ser o meu foco, mas Uhum. é que nem você falou, a gente nasceu aqui, a gente é uma plantinha, a plantinha tá ali, a gente recebeu a nossa vida de presente, Deus nos deu essa vida, né? Agora, o que que eu faço com isso? Essa parte é minha. Eu posso deixar os outros pisarem, posso deixar a vida extinguir, ou posso ficar a vida inteira me lamentando, porque é o que eu fazia sempre. Eu nasci numa família diabética, minhas tias, minha mãe. Ainda hoje de manhã estava lendo um comentário lá, o pessoal que fala sobre genética, né? Não, na minha família todo mundo é obeso, então é genético, tá bom? Se você quer acreditar nisso, tudo bem. Na minha família, tanto pai de mãe como pai de pai, todos eram obesos alguns anos atrás. Mas o conhecimento, autoconhecimento, minhas irmãs todas emagreceram na menopausa, né? Porque todas começaram a buscar a cura interna, né? Mas o padrão anterior, nossa, minhas tias todas morreram com diabetes, obesidade, tanto da parte da mãe como o pai tinha a obesidade, né? Agora, a diabetes é da parte mais da mãe, do pai também tem alguns casos, né? Então, a genética, ela funciona se eu me conformo com isso que funciona. Então, o fracasso, ele existe se eu me conformo com o fracasso, né? Então, a desistência do meu sonho, eu posso continuar usando o outro como culpado, né? Nossa, as pessoas diabéticas que vêm a mim, é filho, é marido, é vida, é tudo tem culpa, menos eu. Então, tudo é fora. O problema sempre é fora. E quando a pessoa não olha para si, ela não sai do padrão negativo, né? Ela continua achando culpado e vai passar pelo tratamento e vai sair do outro lado e vai sair do mesmo jeito, né? Ela só vai ser uma aguinha morna que eu joguei nela, né? Mas não vai resolver. E é tudo difícil, né, Silvina? Então escolha o seu difícil. Viver com a diabetes é difícil. Viver lutando para encontrar a cura, se curando, é difícil. Escolha o seu difícil, né? Viver na obesidade é difícil porque te traz tantas patologias. Cuidar da alimentação, fazer exercício físico, mudar a sua mentalidade é difícil. Escolha o seu difícil, né? Viver de terapia é difícil, mas se você parar agora com o seu sonho, renunciar ao seu sonho, quanto isso vai se tornar difícil e pesado para você? Qual que é o seu difícil para hoje? Escolha o difícil daquele momento e faça. É difícil acordar. Eu acordei 6 horas da manhã para tomar café, para me preparar para vir para a live. É difícil? Eu gosto do frio, né? Mas eu poderia ter feito me estendido. Hoje eu vou dar aula às 10 horas. Poderia ter ficado na cama até às 9. Por que não? Não tem outra coisa para fazer. Então, escolha o seu difícil. Difícil para mim é saber que eu tenho a oportunidade de ter uma live, acrescentar, estar aqui junto com você. E eu perdi essa oportunidade por procrastinação para ficar uma hora a mais na cama. Então, qual que é o meu difícil que eu escolhi hoje? De acordar mais cedo, tomar banho 6 e pouco da manhã. Então, esse é o meu difícil que eu estou aqui já que passou, que agora já está leve, que valeu a pena. Então, qual que é o seu difícil? O difícil vale a pena ou o seu difícil é algo que te puxa cada vez mais para o fundo do poço e cada vez mais você é vítima? Qual o seu difícil de hoje? Escolha e faça, né? Escolha. O que que é difícil? Escolha o que vai realmente te trazer resultado. Que fácil nada é, né? No processo ele é
não é doloroso, ele exige paciência, tem dor no caminho, o processo é de paciência, né? A colheita é algo que é lá na frente, né? Nós não nascemos árvore, nós nascemos primeiro enraizar. E olha todo esse processo, cada vez que eu me vejo assim, meus pés enraizando, eu me estruturando, né? Às vezes tem momentos de seca que você precisa se nutrir, a chuva não vem, você tem que esperar quietinho, às vezes você não cresce a quantia que você precisa, às vezes você precisa de sol, o sol não vem, né? E Às se vezes a você raiz precisa está fraquinha, precisa mais paciência ainda, ter né? mais tempo para depois sair aquela plantinha, para depois sair o caule, depois sair as folhinhas. Imagina o fruto, né? O fruto é algo que realmente só para os fortes, quando você tem uma estrutura na raiz. Às vezes você não tem nem raiz suficiente, balança com qualquer ventinho, como você quer dar fruto? É triste ouvir isso, porque chega a me dói, porque eu me imagino balançando, me imagino com as raízes fragilizadas, mas ao mesmo tempo eu falo, opa, se eu estou assim, então bora se fortalecer. Vamos, né, nutrir essas raízes para que realmente a gente suporte aqui em cima. Às vezes suportar não é fácil, como eu trouxe antes, é difícil, mas cair para se levantar novamente é muito mais difícil. Então eu suporto essa tempestade, essa ventania aqui, suporto, deixo passar, como eu disse, podemos ter um dia sem esperança, mas não uma vida sem esperança. Então, eu vou ter aquele dia, entrar na minha caverna, me acolher, mas no dia seguinte, como nós já falamos até, inclusive em outras lives, no dia seguinte eu me fortaleci, eu mudei de estratégia, eu vou olhar quais são os meus sabotadores, se eu estou prestes a querer fracassar, qual é o meu, a minha, o meus ciclos pré-fracassos, né? Então, eu Tem. vou olhar para tudo isso, é ferramentas que nós vamos trazendo para nós mesmos e tem que ser usada, né? A Uhum. nossa couraça, ela tem que ser fortalecida dia após dia. E se a gente desiste, se a gente cai, se a gente deixa de sonhar, o que que você está fazendo para os outros que você não pode fazer por você, né? Isso funciona se a gente tem um sonho. Semana passada atendi uma mulher bem mais nova do que eu. Ela dorme todos os dias até as 9, 10 horas. Eu falei, mas por que você não levanta mais cedo? Você faz. Mas vou levantar para quê? Eu tô encostada, né? Eu tô encostada por invalidez. Para que eu vou levantar? Eu falei para ela, mas o que você quer da vida? Você quer sair desse buraco que você está? Você tem que encontrar, você tem que encontrar o para quê. Eu não vou te dizer para quê, porque esse para quê está dentro da gente, né? Então, por que eu vou levantar cedo? Se eu não tenho para quê, se eu não tenho um sonho, eu vou continuar dormindo. Qual o E significado da vida, né? uhum, a vida é só amor, é só. Daí vem diabetes, vem depressão, daí vem problema na coluna, vem problema na artrose, o corpo toma, porque você também tem conhecimento da medicina germânica. Você sabe que tudo que acontece com a gente é nosso corpo buscando a sobrevivência, né? Então, se Sim, traz mais uma doença, que a gente aprendeu a chamar erroneamente de doença, não é doença, é uma tentativa do corpo de salvar a tua vida, né? Então, a diabetes é a melhor coisa para a pessoa que estava desistindo. Porque se não aumentasse a glicose, a pessoa teria tido hipoglicemia, teria morrido, né? Então precisa manter a diabetes elevada para te manter viva. Se ela sim, baixar, você morre. sim. Ela te Ninguém traz um morre doce com a na vida, hipoglicemia. Oi? ela te traz esse doce amargo, né? Ela te traz esse Sim, doce ela vem açúcar para te dar trazer você. força para reagir. Ela tem esse propósito biológico. Eu vou trazer energia para esse sangue para essa pessoa reagir. E o que que a pessoa faz? Continua lamuriando, né? Então, nosso tempo aqui já está extinguindo, Neuza. E muito obrigada, meninas, mulheres que estiveram aqui com a gente. A Francilei também é uma terapeuta que está se desafiando, já colega minha, né? E as outras que estão aqui também. Então, linda live, o meu entusiasmo aumentou para continuar meu sonho, né? Então, porque você tem um sonho, né? Então, quem tem sonho precisa alimentar esse sonho, colocar um pouquinho de foguinho todos os dias, assoprar de novo, né? Cuidar das feridas, né? Então, isso que a Neuza trouxe, tanta coisa fortalecedora aqui para a gente não deixar nossa vida passar em branco, né?
porque que nem você trouxe antes, lá no começo, tem um propósito nas dificuldades, porque nada evolui se não tiver trava, se não tiver barreira, né? Ninguém sobe se não tiver um degrau, porque senão a gente fica só escorregando, né? Só deixando a maré levar, né? Então, se não tiver uma dificuldade, ninguém sobe, ninguém evolui. E qual é o propósito da nossa existência? Evoluir, é se tornar melhor cada dia mais um pouquinho, né? Então, é para isso que a gente vive, né? Glaucia também é uma colega que está na comunidade, ela já está na terceira comunidade das diabetes, porque tinha muitas doenças, né? E ela está se curando da diabetes também, né? Ele está se curando dos padrões repetitivos dela, que nem ela comentou aqui, né? Excelente tema, estar atento aos padrões que nos atrapalham, né? Eles parecem que nos atrapalham, mas essa é a escolha nossa, né? Que o padrão faz? Ele tenta te sabotar, né? Ele tenta te fazer procrastinar, porque a gente aprende que aquilo que a gente faz sempre é seguro. E não é verdade, né? Mas nossa biologia só conhece aquilo que é seguro, né? Que nem eu falei lá no começo, né? Nossa memória genética se eu estou em grupo, eu sobrevivo. Se eu estou no meu clã, se eu faço igual ao meu clã, eu sobrevivo. Senão eu sou jogada para fora da caverna, né? Então, nem sempre sobreviver é o suficiente. Se as pessoas não tivessem saído da caverna, o que teria sido de nós? Já teríamos sido extintos há muito tempo, né? Então, precisa sair da caverna, precisa evoluir para manter o propósito de Deus, crescer e multiplicar-vos, né? Então, a humanidade existe porque tem pessoas que saíram da caverna, que não obedeceram ao clã. Neuza, quer deixar seu recado? Sei que seja 99, olha só que lindo. Você já deixou bastante ensinamentos. Na verdade, acho que hoje a gente foca, né? Porque nos pré-fracassos, nos teus sinais de pré-fracassos. Fique atento nos sinais, porque nós falamos tanto do propósito, das ferramentas para que a gente possa crescer, mas às vezes a gente esquece de olhar para os nossos sinais dos pré-fracassos. Eu acho que se a gente pode deixar uma mensagem é isso, comece a se observar. Quando você está prestes a fracassar, a desistir, quais são os sinais? Quais são os seus sinais? Quais são os sinais dos seus pacientes? Comece a identificar que eu acho que abre ali uma janelinha, você começa a entrar com estratégias quando você vê passou essa fase, você já superou, e os obstáculos eles vão vir. Só que quando você se conhece, quando você tem a ferramenta certa e não alimenta tanto esses obstáculos, apenas não olha o problema, olha as soluções, quando você vê, você já superou. Eu acho que é uma grande ferramenta nós termos essa observação em mãos. E eu agradeço sempre, né, pelo convite e a todas que estão aí. Eu vi que tem muita gente que eu já vi e que não me seguem lá, vão lá me seguir também, meninas, para a gente trocar figurinhas, para olhar o conteúdo de vocês também. Tá ali o meu arroba. E gratidão, Silvina. Até a próxima. Até a próxima, Neuza. Muito obrigada. E vou parar a gravação aqui para a gente fazer uma foto do nosso grupo aqui, tá?